בסוף פלג ג' תנידה משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע וצריך להבין להדנן אבות פלג ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Nós, nesse capítulo, estamos estudando sobre a alma divina, as forças dela. Falamos que Deus tem as 10 sefirot, que são um conceito difícil de serem entendidos assim de uma vez só, então eles vão ser bem repetidos, mas de forma bem resumida, as sefirot são utensílios, prismas pelos quais Deus criou o mundo. Da mesma forma como Deus usou as 10 sefirot, nós temos as 10 sefirot também dentro de cada um de nós. Falamos também que elas são divididas entre sefirot intelectuais e emocionais. As intelectuais são 3 e as emocionais as outras 7. Qual a diferença entre o intelecto e o emocional? Qual a diferença? São sefirot, tudo sefirá. Qual a diferença que a gente nota numa pessoa que age mais pelo intelecto, uma pessoa que age mais pela emoção? Então, em primeiro lugar, o intelecto, o que ele faz? Uma pessoa, quando ele vê uma ideia ou algo, ele puxa aquilo para dentro dele. Eu escuto uma lição de Torá, eu leio algo. Então, eu capto aquilo, coloco dentro do meu intelecto, mentalizo, e aí aquilo se torna parte de mim. O emocional é exatamente o contrário. O emocional é, eu vejo uma situação e eu me coloco dentro da situação. O intelectual é eu pegar aquilo e colocar dentro de mim. O emocional é eu me colocar dentro daquela situação. Então, se eu vejo alguém me elogiando, isso afeta meu emocional. Eu me coloco dentro de como a pessoa me vê, como ela me enxerga e me sinto agradecido. E vice-versa, quando uma pessoa me ofende, se eu sou uma pessoa que meu emocional não é afetado, nunca, então, por que aquilo não me ofende? Por que não vai me ofender? Alguém me xingar na rua? Porque eu não entro no mundo daquela pessoa. Eu estou muito acima, por assim dizer. Eu não me coloco na situação. Hã? Esse é o intelecto. Esse é o intelecto ou o emocional bem controlado. Eu não deixo aquele xingamento me afetar. Então eu estou fora. Quando que me afeta? Quando eu entro dele. Essa é uma diferença entre intelecto e emoção. Então, de novo, intelecto é eu puxar de fora para mim, para eu compreender, e o emocional, muita gente acha que eu peguei, alguém me xingou e levei isso pro coração. Não, você colocou o teu coração dentro daquela pessoa. Você se colocou dentro daquilo que o outro criou. Essa é a primeira diferença. Uma outra diferença que ele traz, o Tânia, é o seguinte. Vejam bem, já que o intelecto é o pegar de fora para dentro, o que acontece quando uma pessoa precisa estudar? Sheina está estudando muito. O que a pessoa faz quando ela precisa estudar? Ela se fecha num lugar, né? Fica reclusa, se fazem barulho, ele não consegue se concentrar. Por quê? Porque, de novo, o intelecto é puxar para dentro. Agora, o contrário. Uma pessoa, quando ele quer se alegrar, ele pode se alegrar sozinho? Pode. Mas é muito mais legal com mais gente em volta. Então, a emoção sempre puxa para fora. Outra diferença é que o intelecto é relacionado à água e o coração é relacionado ao fogo. Bom, aí apresentamos as 3 sefirot intelectuais. Falamos mais sobre as 2 primeiras no shiur passado, que temos Chokhmah e Binah. Chokhmah nós traduzimos como sabedoria e Binah como entendimento. O que vem a ser Chokhmah? Quem lembra? Faltou. Chokhmah é aquele relâmpago que tem na cabeça da pessoa quando ele vê algo, quando ele entende algo. Então a pessoa está lá se esforçando, meditando, pensando numa resposta para a prova. E de repente ele tem um clique. Esse clique é Chokhmah. Quer dizer, uma ideia geral, bem pequena, bem rápida. O que Binah faz é pegar aquela ideia e expandir. Por isso que o homem é comparado a Chokhmah e a mulher a Binah. Não só comparada. O Zohar fala que a mulher tem 2 Binot. Quer dizer, ela tem uma compreensão muito maior do que o homem, muito superior. Mesma coisa quando você vai gerar uma pessoa, falamos no shiur passado, o homem ele contribui com um relâmpago, quer dizer, com uma coisa muito pequena e muito breve, e a mulher já pega aquilo e já faz todo
um ser humano. Essa é uma coisa que geralmente, claro que tem exceções, mas geralmente o homem é tem uma lampejo, pode ser? O homem é a ideia, isso, de forma geral, tem gente que é de nível homem e gente de nível mulher, não necessariamente homens e mulheres. Tem gente que é ótimo para dar ideia, mas no Tachlis, faz nada. Dá ideia, vamos fazer esse projeto, esse e aquele. Tem outras pessoas que são o contrário, não tem ideia nenhuma. Mas quando você traz a ideia para a pessoa, ele já expande. Então, digamos, ter uma ideia é falar, vamos construir um prédio. Beleza. Expandir é quantos andares, elevador de Shabbat ou não, quantos quartos, janelas. Isso é a diferença geralmente, entre homem e mulher. O que acontece com alguém que tem muitas ideias? Ele tem uma ideia segunda, na quarta ele nem lembra mais. Porque ele não colocou isso no Biná, ele não expandiu aquilo. Então, o casamento ideal é aquele que um é o das ideias e o outro é o que faz a ideia florescer. Então, esse é o ideal, porque se você não tem alguém que tem ideia, então vai ser sempre morgado, sempre a mesma coisa. Se você tem os dois tendo ideias, mas ninguém aplicando, então também não dá em nada. Por quê? Porque o homem é chokhmah. Chokhmah, eu vou dar um outro exemplo. Imaginem que eu levo vocês para um lugar de olhos fechados. E eu mando vocês abrirem os olhos de uma vez só. Vocês veem um prédio enorme, as Torres Gêmeas. Certo? Vocês viram e fecharam os olhos. Vocês viram toda a Torre Gêmea? Sim. Você viu. Você está lá, você viu um quadro. Você viu ele inteiro. Aí depois eu te pergunto, te peço, me conta o que você viu. Quanto tempo você vai levar para me contar isso? Meia hora? Uma hora, se você tiver boa memória. Eu vi tantos andares, eu vi tantas... É isso a diferença entre Chokhmah e Binah. Chokhmah é aquele relâmpago que tem tudo nele. Mas, para você destrinchar aquilo, você leva muito mais tempo. Num casal, geralmente tem exceções, mas geralmente o homem, ele é assim que é representado na própria criação da pessoa. O homem, ele tem uma ideia curta, certo? É uma coisa muito, muito pequena, e ele precisa da mulher para expandir. Isso não é só para fazer no ser humano, isso é para tudo. Na maioria das questões, e eu posso falar isso no meu casamento, eu falei já semana passada, funciona assim. Certo? Eu tive a ideia, vamos fazer o coleiro. Legal, aí minha esposa falou, tá, o que você vai servir? Ou melhor, o que você vai pedir para eu servir? Como que você vai chamar as pessoas? Quando que você vai preparar? Né? E Baruch Hashem, deu certo. Então, geralmente o homem contribui com essa forma e a mulher com a expansão. É sempre assim? Não, tem casais que é o contrário. Os dois têm ideias e não dá em nada. Claro que a gente traz isso de uma forma que cada um depois vai saber aplicar para ele mesmo. Você pode desenvolver uma delas, mas você tem a característica, mas você pode desenvolver, você pode... Sim, mas, de novo, cada pessoa, a gente falou também, que cada pessoa ela é feita das 10 sefirot. Não tem uma pessoa que não tenha Chokhmah, não tenha Binah. O que é forte nele é aquilo. Então, o certo não é ele tentar desenvolver as outras. Certo? Ele usar o que ele tem e fortalecer, né? Saber usar direito. Eu venho uma música para inspirar. Certo? O correto é a pessoa saber como usar. Todo mundo tem tudo. Na verdade, isso explica aquele ditado. Por trás de todo grande homem, tem uma grande mulher. Por quê? Porque se não... Hã? Para a geração mimimi. Ao lado de cada grande homem, eu diria atrás, porque a verdade é que, bom, hoje em dia tudo mudou, mas antigamente, quem aparecia era o homem, quem fazia tudo era o homem. E até hoje em muitos lugares também é assim, quem está na frente é o homem, mas quem está atrás fazendo acontecer é a mulher. Então, o homem tem a ideia, que nem eu falei, o homem uau, que legal, ele pensou nisso, mas é a esposa que fez realmente acontecer. Então não é só um ditado popular. Na Tachlis, na prática, é assim que funciona. Bom, então falamos que eu estou no começo da página 26. O intelecto dá uma racional que é a faculdade de conceber qualquer assunto. É chamado de Chokhmah. E vejam, ele colocou só em hebraico, não tem na tradução, ele pôs Koach Ma.
Koach é força, potencial. Ma, o quê? Chokhmah é formado das letras de Koach Ma. Potencial de quê? Quer dizer o seguinte, quando você tem uma ideia e você não faz nada quanto a isso, é Ma. O que é? Não dá em nada. Chokhmah sozinho não dá em nada. Precisa ter o Binah. Quando uma pessoa traz este poder do potencial à ação, isso é, quando ela medita com seu intelecto com a finalidade de entender algum assunto de forma verdadeira e profunda, tal como ele evoluiu a partir do conceito que essa pessoa concebeu em seu intelecto, isso é chamado de Binah. Então, Binah é pegar aquela ideia e realmente fazer o negócio acontecer. Não para só no Binah, mas numa forma, explicando as duas primeiras Sefirot, é assim que funciona. Binah, ele faz a coisa ser realizável. Por isso que Chokhmah é chamado de pai e Binah é chamado de mãe. E eles originam amor a Deus e temor a Ele. Falamos, e eu preciso até corrigir, no ano passado a gente falou que como as 3 Sefirot intelectuais são chamadas de mães, matriarcas, porque elas geram as 7 emocionais, e não é verdade. Todas as Sefirot, todo mundo tem. O que você consegue, por que a gente chama as intelectuais de matriarcas? É porque elas têm o poder de te direcionar. Ela vai direcionar a emoção. Certo? Falamos que se todo mundo tem a bondade e severidade, que são as 7, então elas têm que estar lá. O que o intelecto faz é despertar a tua bondade, é despertar a tua severidade. Então, com o intelecto, no lugar certo, a pessoa consegue ter um emocional positivo. Por isso que a pessoa, quando precisa trabalhar no emocional, você não vai falar com o emocional, você vai falar com o intelecto dela. O intelecto, né, com o seichel, com o copo, com cabeça, a pessoa consegue trabalhar o seu coração. Pois quando o intelecto... Eu estou agora nesse sinal que tem no meio da tradução. Pois quando o intelecto da alma racional medita e se aprofunda imensamente na grandeza de Deus, como ele preenche todos os mundos e envolve todos os mundos, e na presença de quem tudo é considerado como nada, nasce e é despertada em sua mente, em seu pensamento, a emoção do temor à divina majestade. Temor e vergonha. Existem 3 níveis de Deus. Quando a pessoa medita neles, é garantido que ele vai chegar no temor. Onde está o temor? No intelecto ou na emoção? Na emoção. É o emocional dele. Ele teme Deus. Falamos medo e temor de uma criança, tudo isso é o emocional. Como que a pessoa vai chegar a temer Deus? Então ele traz aqui, quando ele medita na grandeza de Deus, como Deus é tão poderoso, e ele traz os 3 níveis. Quando ele pensa como Deus preenche o mundo, isso é chamado de Memaleh Kol Almin, que é a luz divina que está aqui dentro do mundo. Quando ele medita nisso, ele pensa, puxa, Deus está em todo canto. Ele dá vida para tudo. E aí ele sobe um nível e envolve todos os mundos. Essa é a luz de Deus chamada de Sovev Kol Almin. Ele pensa mais e ele chega à conclusão que Deus, não só que ele dá vitalidade para o mundo, ele é muito mais elevado que o mundo. Certo? Tem um nível que se une a todas as criaturas, que é a vitalidade, que é o divino que está dentro de mim. E tem o divino que está por cima do mundo. A gente traz exemplo de água. Que a água, quando você pega um vale e cobre ele de água, não faz diferença se tinha árvore, tinha casa, não faz diferença nenhuma. A água vai cobrir tudo por igual. Então existe um nível de Deus, tem aquele que se investe, se reveste no mundo, e tem aquele nível no qual o mundo é revestido. Certo? Estamos subindo. E depois a pessoa medita, poxa, Deus não só que é muito maior que o mundo não é nada perante ele. E na presença de quem tudo é considerado como nada. Existe um nível de Deus perante o qual o mundo não representa nada. Claro, os níveis muito mais espirituais, os níveis... Eu não vou entrar muito a profundo disso, porque o Tânia mais para frente vai cuidar disso, e a gente vai ter uma compreensão muito melhor. Agora ele só está mencionando que se a pessoa começa a meditar em quem é Deus, ele fala não só que Deus está aqui me dando vida, não só que Deus está envolvendo o mundo, não só isso, mas o mundo não representa nada perante ele, então eu vou ter temor, porque Deus realmente é grande. Deus realmente, ele está muito, muito, muito acima. E isso traz um temor que é o apropriado, certo? A pessoa ser temente a Deus. Isso é uma das mitzvot da Torá. Por que a gente tem que temer a Deus?
Boa pergunta. Por que tem que ter medo? Para ter o Deus respeito por um ele. ser, não é um ser, não sei o que de bondade, de suor, de coisas boas. Eu posso ser o pai mais legal do mundo. Eu exijo o respeito dos meus filhos. Respeito não é medo. Temor. Não falei medo. Falei temor. Temor também não é medo. Não é? Medo é aquele negócio de, ai meu Deus, vai me machucar, vai me matar, vai me amaldiçoar. Não é isso. Temor é o que você tem na frente de um rei. Não sei nem. Um pouquinho. Temor, você está usando o termo como respeito. Sim. Temor. É uma Temor. coisa, respeito é outra. Spoiler, de mais pra frente. Existem dois tipos de temor. O primeiro é temor de... Não, mas o que é o temor? O que é o temor? Por que eu tenho que ter temor a Deus? Eu tenho que fazer as mitzvot e não posso fazer a averot. Eu tenho que fazer as boas ações e não posso pecar, certo? O que o pecado causa em mim? Então, o primeiro passo do por que eu não vou pecar por temor a Deus é porque ele vai me castigar. Eu vou refrasear isso, eu vou falar de novo. O primeiro motivo por que eu não vou pecar é porque a consequência é uma coisa muito desagradável para mim. A consequência do pecado não é que Deus vai me castigar, vai me punir. É automático. Se eu colocar o dedo na tomada, eu vou levar um choque. A tomada me castigou? Não. É consequência do que eu faço. Se você passa o farol vermelho e o CT, o guardinha, não estou falando do radar, o guardinha te multa, ele está te castigando? Sim ou não? Não. É consequência do que você fez. Você sabe que não pode, fez errado, consequência. Mesma coisa, um pecado, por que eu vou temer Deus? No primeiro nível, no nível inferior, por que eu vou temer Deus? Porque eu não quero passar pela situação desagradável da consequência do que eu fiz. Então, eu tenho temor de como Deus fez o mundo, de que tem causa e consequência. Não é um castigo. Não é um castigo. Depois, existe um temor chamado de Irailá, o temor super elevado, tem vários passos para chegar lá, e da maioria dos seres humanos nunca vai chegar lá, que é o temor de, por que eu não peco? Não pelo castigo, não pela situação, nem nada. Eu não peco porque um pecado é desagradável para Deus. Eu não quero me separar dele. Então, entenda, não é medo de Deus. É medo, é temor da consequência que vai ser causada para mim. Num nível inferior, é uma consequência física, doença, falta de dinheiro. Num nível superior, a consequência é me apartar da presença divina. Ok? Tem as duas mitzvot na Torá que a gente já vai trazer. Mas é interessante que essa semana vai ser Shavuot, né? Sexta-feira de manhã, todo mundo aqui para receber a Torá. E temos os primeiros dois mandamentos, eu sou Deus, teu Deus, né? Anohi, e não ter idolatria. Então hoje, um colega meu, Rabino Daniel Fish, ele trouxe uma frase muito interessante, até anotei aqui. Deus é um, certo? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ele é um. Se você teme um, então não temerá nenhum. Ninguém mais. Se você não teme um, temerá qualquer um. Se você tem, Hashem, você tem o respeito a Deus, você vai fazer tudo o que Ele te pede, você vai se conectar com Ele, automaticamente a pessoa trabalha em si mesma e não teme mais ninguém. Porque ele reconhece que Deus é onipresente, onipotente, tudo está no controle dele. Agora, se a pessoa não se importa com Deus, então todo o resto do mundo se torna automaticamente muito importante e com muita influência sobre ele. Então ele tem medo disso e daquilo. Não vai dar hoje. Bom, vamos só avançar algumas linhas, senão a gente fica muito fora do... Bom, voltando, recapitulando, falamos que a pessoa, então, quando ela medita na grandeza de Deus, ela chega no temor a Deus. Mas não para por aí. Em seguida, depois que ele teme Deus, seu coração vai, como carvão em brasa, arder com intenso amor, com paixão, desejo e ardor, e uma alma ansiosa em relação à grandeza do abençoado em Sof.
Isso constitui o ápice da paixão da alma, sobre a qual as escrituras falam, minha alma anseia por ti até se desfalecer. Então o que acontece? Depois que a pessoa teme Deus, pelas consequências do que ele faz, etc., ele vai começar a amar Deus. Por que ele não vai pecar? Porque ele ama, não porque ele teme. O temor já foi. Agora ele ama Deus, ele vê como Deus é bom, como que as consequências das boas ações são o quê? Brachot, bênçãos. Então, ele passa agora a amar. Mas existe o amor, eu amo Deus, existe aquela paixão de dentro. Ele vê como Deus é grande e como ele criou esse mundo fantástico. Como ele colocou cada criatura importante. Quando a pessoa vê um campo bonito, uma montanha, uma praia vazia, ele fala, Marabu Maseh Hashem, quão grandiosos são tua criação, Deus, tuas ações. Então ele passa não agora a ter temor, ele passa a desenvolver um amor intenso. E esse amor chega até Klot HaNefesh. O que é Klot HaNefesh? É a alma ir embora. Kelot HaNefesh. Kelot é expirar. Expirou. Quando a pessoa ama muito Deus, a sua alma é Deus. A alma quer voltar para Deus. Então, o amor é tão intenso que a pessoa pode perder sua vida. Os filhos de Arão, exato. Mas Deus fez eles perderem. Existe uma forma de meditar que a alma vai embora. Ou pelo menos dá aquele desmaio, sabe? Por que isso? Porque a alma anseia estar junto de Hashem. Como ele traz outros versículos dos Salmos. E minha alma está sedenta por Deus. E minha alma é sedenta por ti. Ele fala, essa sede deriva do elemento fogo, o qual se encontra na alma divina. Lembram que a gente falou dos 4 elementos primordiais na alma animal? Que do fogo vem o orgulho e a raiva, da água vem os prazeres. A alma divina também é feita desses 4 elementos. Só que o fogo, enquanto que na alma animal é o orgulho e soberba, na alma divina é a sede, é o calor por Deus. O que é Kelot HaNefesh? Eu mencionei a alma expirar. Tem os tzadikim, os justos, quando eles meditavam muito sobre Deus, a alma corria risco de ir embora. Por isso viam que o Rebbe, sempre que falava um mamar, um discurso racídico mais elevado, ficava segurando um pano na mão. Porque para fazer alguma coisa física, para manter a alma aqui embaixo. O Rabino Begum disse que quando o Rebbe atual assumiu a dinastia, foi porque ele deu um mamar, e pela primeira vez ele falou um mamar segurando a... Sim. Ele estava lá. Tava lá. Ele falou que o Rabino Begum... repete, por favor, mais alto. O Rabino Begum, da Talmud Torah, no povo antigo, ele disse que o Rebbe atual, quando ele assumiu a dinastia do Chabad, eles souberam que ele estava ali assumindo a dinastia porque ele foi dar uma amada, foi dar um discurso, e pela primeira vez ele segurou a toalha enquanto falava. Isso no Begum, ele estava lá vendo, né, o discurso. Então esse também foi um sinal de que ele estava assumindo. Agora está sinal tão elevado, se ele não segurar ele vai embora. É isso. Então, no momento que o Rebbe falava um mamar, quer dizer, no momento que a alma quer ir embora. Tem até um nigun chamado Kelot HaNefesh. Conhece? A gente toca depois. Bem bonitinho. Tem no meu canal, quem quiser. Mas esse nigun também mostra, ele tem esse toque que mostra a alma querendo se juntar com Deus. Tinha o Rameno Dilinsk, quando ele rezava no Shabbat, tem uma parte do Shabbat que é o Nishmat Kol Chai, que fala da grandiosidade de Deus, como nós, mesmo querendo, jamais poderíamos louvar Deus o quanto Ele merece. E é uma parte muito emocionante. Para quem lê a tradução, vale a pena, esse Shabbat, ou essa sexta-feira de manhã, a gente recita, vale a pena prestar atenção. E aí, esse Remendel, quando ele rezava o Nishmat Kol Chai, ele desmaiava. Porque é isso, é a alma querendo se elevar. Então, o público já sabia disso, eles tinham os Nishmat Cookies. Tem cookie de chocolate e tem o cookie de Nishmat. O que é o cookie de Nishmat? Depois que conseguiam acordar ele, davam essa bolachinha para ele dar uma revitalizada. Então, isso na verdade as pessoas conseguem, mas tem que meditar muito. Um tzadik, ele já é mais fácil. Se conta também o tzadik de
Herkassi, ele contou que o pai dele uma vez estava rezando na sinagoga, e eram conseguidores, pessoas muito elevadas, então de repente ele foi e arrancou o tefilim da cabeça de uma das pessoas que estava rezando. Por quê? Porque ele viu aquela pessoa se elevando tanto que ele falou, se ele continuar ele vai morrer, a alma vai embora. Então ele agarrou o tefilim para dar aquele choque para impedir. O que o Rebbe está falando então aqui no Tânia é que a pessoa, quando ela medita, ela passa pelo temor a Deus e depois ele chega no amor, ele consegue chegar num amor tão intenso que a pessoa, de repente, o mundo já não é tão importante para ela. Só, simultaneamente, a pessoa não pode ir embora. É errado. Deus criou a pessoa para ela estar aqui e não abandonar. Tinha um tzadik, não me recordo agora o nome dele, mas que ele era uma pessoa abstinha de todo tipo de prazer. Ele comia coisas muito simples, dormia no chão. O que acontece? Ele era uma pessoa muito elevada, mas com o passar do tempo isso começou a prejudicar o físico dele. Dormia no chão, adoeceu. E dizem que quando ele estava prestes a morrer, ele falou, se eu soubesse que toda essa minha elevação, me abster de tudo, faria eu morrer antes da minha hora, ou melhor, me fragilizar a ponto de eu não conseguir mais fazer mitzvot, então eu não teria feito isso. Por quê? Porque o foco de uma pessoa é estar aqui nesse mundo, não ir embora. Então é muito legal se elevar, mas tem que se elevar sabendo voltar para o mundo. Isso é um conceito de Ratzoi e Shuv. A pessoa se elevar no momento da reza, a gente fez isso no Yom Kippur, a pessoa se eleva, acabou Yom Kippur, opa, o primeiro pedaço de bolo, vem todas as tentações de volta e pecados. Balada da hebraica, certo? Motzei Yom Kippur. Por que uma pessoa é capaz de pecar logo depois de Yom Kippur? Porque ele se elevou, não trouxe nada para baixo. A elevação continuou e ele ficou... Né? Então é importante ter esses dois pontos. O foco do shiur de hoje era Dat, que é a terceira característica do intelecto, e que será o tema, se Deus quiser, do shiur da semana que vem. Não dá tempo de cobrir isso agora.